E aí, hoje, a gente vai mergulhar numa das estratégias de gestão mais interessantes que existem, a divisionalização. Sabe como aquelas empresas gigantescas conseguem se manter rápidas e inovadoras, em vez de virarem um monstro lento e burocrático? Bom, o segredo tá aqui. Bora entender como essa mágica funciona. E a gente já começa com um paradoxo, né? O sucesso, o crescimento, aquilo que toda empresa sonha em ter, pode acabar virando o seu maior problema. A questão é essa: por que muitas vezes crescer demais acaba travando tudo? Isso leva a gente direto para o nosso primeiro ponto, o tal do dilema do crescimento. Porque, olha, não é só sobre comemorar os resultados, não. É sobre lidar com um monte de novos desafios que aparecem quando a empresa fica grande demais. E o problema aqui é quase matemático. Pensa só. Mais produtos, mais lojas, mais países. A complexidade da gestão não aumenta um pouquinho, ela explode. A quantidade de informação que chega lá na diretoria vira uma avalanche. Fica simplesmente impossível gerenciar tudo de um lugar só. E essa citação aqui, olha, ela resume o problema de um jeito perfeito. É basicamente impossível para o pessoal do alto escalão saber de cada detalhe do que está rolando lá na ponta. Eles perdem o contato com a realidade, sabe? E aí as decisões começam a demorar uma eternidade e, pior, perdem a qualidade. Tá, então se centralizar tudo vira um problema, qual é a solução? A resposta é quase óbvia: fazer o exato oposto, descentralizar. E é exatamente aqui que a divisionalização entra em campo como a grande jogada. A ideia, no fundo, é simples, mas muito poderosa. Em vez de ter uma estrutura única e gigantesca, a empresa se quebra em pedaços menores, como se fossem várias mini-empresas. Cada uma dessas mini-empresas ganha um chefe, um gestor local, com poder de verdade para tomar as decisões da sua área. Agora, olha que interessante essa imagem, porque aqui está o pulo do gato. No modelo antigo, o tradicional, a empresa só consegue ver o resultado final, um número só. É como olhar para uma sopa. Você sabe que está ali, mas não sabe o que cada ingrediente fez. Já no modelo divisional, aí a mágica acontece. Cada divisão tem o seu próprio resultado. A diretoria passa a ter uma clareza total de quem está mandando bem e quem precisa de ajuda. Beleza, a ideia de dividir a empresa é ótima, mas aí vem a pergunta: como que se gerencia e, principalmente, como se mede o sucesso de cada um desses pedacinhos que agora são independentes? Para isso, tem que ter as ferramentas certas. E o conceito principal aqui é esse: centro de responsabilidade. A analogia do mini negócio é simplesmente perfeita. Cada divisão vira um centro desses, e o gerente dali se torna o responsável direto, quase o dono daquele pedaço do negócio. E esse quadro aqui organiza essa ideia muito bem. Basicamente, existem 4 tipos de centros de responsabilidade. Cada um deles dá um nível diferente de poder e autonomia para o gestor. Dá pra gente pensar nisso como se fosse uma escada. Lá no primeiro degrau está o centro de custos. A única meta do gerente é controlar os gastos. Simples. Subindo um degrau, a gente tem o centro de receita, onde o foco é só em vender, em gerar receita. No terceiro degrau, a coisa fica mais séria, o centro de resultado. Aí o gerente já tem que equilibrar as duas coisas, receita e custo, para entregar lucro. E lá no topo, o centro de investimento. O gestor tem autonomia quase total. Ele controla tudo e ainda decide onde vai investir o dinheiro da divisão. Mas claro, como em qualquer grande estratégia, a divisionalização não é um mar de rosas. Ela tem benefícios incríveis, mas também traz alguns riscos bem importantes. É um jogo de perdas e ganhos, sabe? Vamos ver o lado bom primeiro. Os ganhos são enormes. As decisões são tomadas por quem está ali, perto do problema, então são muito mais rápidas e melhores. Os gerentes locais se sentem donos do negócio, o que dá uma motivação absurda. E talvez o mais importante de tudo: a diretoria fica livre para pensar no futuro da empresa, na estratégia, em vez de passar o dia apagando incêndio. Só que, por outro lado, aparecem problemas novos. As divisões podem começar a brigar entre si em vez de colaborar. Um gerente pode deixar de fazer um projeto mais arriscado, mas que seria ótimo para a empresa só para proteger o resultado da sua divisão. E ainda tem o risco de duplicar funções, cada um com o seu próprio marketing, seu próprio financeiro, o que aumenta os custos. O segredo, então, é manter todo mundo alinhado. E é isso que nos traz para o fechamento. O sucesso da divisionalização não está em simplesmente sair delegando poder, está em achar um equilíbrio muito, mas muito delicado. No fim das contas, a arte de gerenciar uma empresa gigante e dividida se resume a uma única coisa:
Encontrar o ponto perfeito de equilíbrio entre duas forças que puxam para lados opostos. E esse slide aqui, olha, ele mostra essa tensão de forma brilhante. De um lado, a gente tem a autonomia das divisões. É ela que traz agilidade, inovação, motivação. Do outro, a gente precisa do controle central, para garantir que todos os barcos estão remando na mesma direção. Autonomia demais vira bagunça. Controle demais mata a agilidade. O segredo do sucesso mora exatamente no meio do caminho. Então, para fechar, fica essa provocação. Quando a gente dá poder, quando a gente dá liberdade para cada parte da organização, qual é o verdadeiro preço que se paga pela autonomia? O que se ganha em velocidade e o que a gente arrisca perder em união? A resposta para essa pergunta, bom, ela define quem vai ter sucesso e quem vai fracassar com essa estratégia.